Meus estimados amigos, salve María, una alegría estar de vuelta con ustedes aquí para nuestro programa, nuestro curso Conociendo la Biblia, un curso bastante importante que vamos cada vez más conociendo mejor la palabra de Dios, cada vez más entrando en ese conocimiento de la revelación de nuestro Jesucristo. Es una alegría estar con ustedes, de vuelta aquí con las dificultades de la pandemia, no estamos utilizando nuestro lugar propio de grabación. Sin embargo, creio que sí dá para seguir. De pronto passa algum sonido de um veículo, alguma coisa assim, pero não será algo que pueda prejudicar nuestro encuentro. Então, cuento com o apoio de ustedes, com as orações de ustedes, e vamos aqui, vamos iniciar com nossa oração. Espero que esté bem o áudio. Creo que está todo muy bien ahí. Aquí están varias personas, señora Calagrau de Houston, señora Gladys de Guatemala, señora Rosario, Salve María, señor Lorenzo Rivera, siempre ahí, señora Flor de Costa Rica, señora Nora Soto Jiménez. Muy bien, aquí varias personas que ya están desde el inicio. Señor Marvel también, Salve María, señor Marvel, buenas noches. Lidia Manzano, señora Edith, ¿cómo está, señora Edith? Salve María. Señora Carmen, muy bien. Señor Luis Ceballos, señor Enrique, Salve María, señor Enrique, señora Nuria, excelente. Aquí está señora confesora también de la América Central, señora Amparo de Colombia, nunca falta, excelente. Muy bien, entonces vamos a hacer, señora Janet también, Salve María, doctor Eduardo Bravo, señor Johnny también, Salve María. Muy bien, audio y vídeo están bien, entonces vamos a hacer la oración para iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está aqui a senhora Gisela também, senhora Dilenice, de República Dominicana, muito bem, senhora Gisela, senhora Ania, como está a senhora Ania, senhora Genoveva, senhora Maria Conceição, a senhora Susana, senhora Emma, está aí dos Estados Unidos também, excelente, estamos todos aqui juntos. Vocês se recordam que na semana passada havíamos iniciado propriamente o tema da criação do homem. Vimos no texto bíblico tudo que a Sagrada Escritura nos habla justamente nesse relato chamado de la escola já vista, que entra nos detalhes. Vocês devem recordar, aqui estamos todos os detalhes, que Deus criou ao homem primeiro, vamos vendo os aspectos teológicos, que são os mais importantes aí. Deus criou em la tierra, com o polvo de la terra, com a matéria de la tierra, criou primeiro al varão, pero é um acto único de criação de Deus, el varão e a mulher. Sin embargo, dividido en dos partes en el tiempo. Primero crió el varón en la tierra, llevó el varón al paraíso, ahí después crió los animales, dio la oportunidad al hombre de dar nombre a los animales, después Dios crió, presentó al hombre el paraíso y presentó las dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dio el mandato. Dado el mandato, ustedes se acuerdan, Deus cria a la mujer. Cria a la mujer e aí passa a criar não só uma companheira para Adão, não só uma pessoa, uma esposa, sino que uma sociedade humana. Devemos recordar sempre esse ponto bastante importante, que ao criar a la mujer, Deus não cria simplesmente uma mulher, porque Deus a cria nesse sentido que Ele está pensando do matrimônio. Você se acorda que um ponto um pouco delicado que hemos tratado, pero que es verdad, está en las Sagradas Escrituras, una persona después hizo alguna pregunta sobre el tema, que cuando Dios cría al hombre y la mujer, ya instituye el matrimonio incluso indisoluble. Una persona preguntó, pero Dios aquí no entra en los detalles. Es verdad, pero debemos leer las Escrituras dentro de su conjunto, dentro del conjunto de las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan? En las primeras clases, hemos hablado de la constitución llamada Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, que explica varios criterios para que podamos entender e interpretar as Sagradas Escrituras. E um dos
critérios principais é que leiamos a Escritura em seu conjunto. Não podemos separar Antigo Testamento e Novo Testamento e querer viver o Antigo Testamento hoje. Caímos no erro de várias pessoas que se equivocam nisto. Depois devemos ler a Escritura em la tradição da igreja. Isso também é importantíssimo. E bajo a direção do magistério. Então, quando leemos esse texto de Gênesis, solamente podemos quedar um pouco em dúvida se efetivamente se institui aqui o matrimônio indissolúvel ou simplesmente que o homem se une a sua mulher. Pero quando juntamos isso com o Evangelho de São Mateus, no momento em que os fariseus questionam nosso Senhor Jesus Cristo sobre a indissolubilidade do matrimônio, exatamente sobre esse tema, porque os fariseus levantam o tema do divórcio. Vocês se acordam que no Antigo Testamento estava permitido algo que é pior que o divórcio, porque o divórcio, evidentemente, não estamos favoráveis ao divórcio, eu não defendo o divórcio de modo algum, está contra a doutrina da igreja. Sin embargo, o divórcio seria uma decisão de las duas partes. E o que existia na época não era uma decisão de las duas partes. O que existia na época era o que se chamava el repúdio. É decir, o varão tinha a possibilidade de repudiar a sua esposa. Isso efetivamente não é uma coisa justa, de modo algum seria uma coisa justa, nem sequer desde um ponto de vista meramente humano. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando os fariseus levantam essa questão, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: al princípio não era assim. Remite ao Gênesis. E aí exatamente que vamos ter o sentido pleno das Sagradas Escrituras, quando nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, dá a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. E nosso Jesus Cristo insiste na indissolubilidade do matrimônio. Diz: se alguém se casa com uma repudiada, comete adultério. Etc. Não pode casar-se com uma pessoa que foi divorciada. Não pode. Então, evidentemente, como mencionamos no momento anterior, quando isso toca a pessoa, na vida da pessoa, de pronto algumas das pessoas que me estão escutando, sabemos que são situações muito delicadas, muito difíceis e que devemos conversar com um orientador espiritual, devemos buscar a orientação para saber o melhor caminho. Mas não podemos dizer que, em função de nossa questão personal, não podemos dizer que a instituição divina está equivocada, porque Deus sabe perfeitamente o que faz e institui tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Muito bem. Passada essa parte, começamos a analisar a criação do homem e aí entramos em um tema bastante polêmico também, que várias pessoas já haviam pedido para tratar há tempo, que era o tema da teoria da evolução. ¿Habrá Deus criado o homem diretamente como somos nós, ou Deus ha criado de outra maneira? Ou será que, como dizem os evolucionistas, será que Deus não criou o homem, sino que o homem foi uma evolução de los monos, etc. Então, estávamos exatamente começando a estudar esse ponto e, sobretudo, uma questão muito delicada, que é se por acaso, em algum momento histórico, a teoria da evolução conseguisse ser provada, ojo, hasta hoje é uma teoria, não existe prova sobre o tema, não existe nenhuma prova concludente sobre o tema da evolução, existem teorias, e aunque então a pergunta é, pero se em algum momento histórico a ciência consegue provar irrefutavelmente que existiu uma evolução, isso derrubaria toda a revelação ou não? Como seria isso? Então, essa é a principal pergunta que vamos buscar responder. Começamos na classe passada e vamos seguir na classe de hoje. Muito bem, então vamos só recordar, vocês se recordam que já havíamos visto isso aqui. O fim último do homem se encontra relacionado a sua natureza com sua missão recebida por Deus. Isso já havíamos visto na semana passada. Então, havíamos falado da hipótese da criação e evolução. Hablamos que havia existido algumas discussões com motivo de interpretações materialistas. Ojo para esta palavra que está aqui, interpretações materialistas, porque evidentemente um
un científico católico, por ejemplo, podría estudiar cómo Dios ha hecho la creación y buscar explicaciones. Pero normalmente las personas que defienden, sobre todo defienden de una manera muy así acirrada el tema de la teoría de la evolución, buscan una explicación materialista para no depender de Dios, para no aceptar la acción divina. Y no podemos decir que toda la creación viene de la nada. Eso ya hemos visto en otros momentos. Toda la creación, ya vimos los 5 pruebas de la existencia de Dios, según Santo Tomás de Aquino. Ya hemos visto en clases anteriores. Las personas que todavía no asistieron a las clases anteriores, les recomiendo que puedan acompañar en las clases anteriores. Todas están grabadas. Tenemos la página del curso donde está todo muy bien ordenado. Ustedes pueden tener acceso no solo a los videos, pero también a los textos de la clase. Muy bien, entonces eso aquí ya habíamos visto la semana pasada. Vimos que las diversas teorías, algunas de ellas ya no se utilizan actualmente, como la teoría de Lamarck, por ejemplo, pero la que más permanece, que se utiliza, se maneja hasta los días actuales, exatamente son las teorías de Charles Darwin, como habíamos visto ya la semana pasada en su libro El origen de las especies mediante la selección natural. Entonces, Darwin se centraliza en 2 puntos aquí. Origen de las especies, es decir, él no está hablando de una evolución dentro de las especies, sino que está hablando de origen de especies y defendiendo la selección natural. Sería la base de su pensamiento. Habíamos hecho una diferenciación entre la microevolución y la macroevolución, ¿no? En que la microevolución serían los cambios o variaciones morfológicas, es decir, de forma dentro de la misma especie. Entonces, eso puede dar una variación del color de piel, del color de cabello, etc. Entonces, son simplesmente algunas variaciones de forma. Algunas mutaciones, sí, eso llamaríamos una microevolución. Y la macroevolución sería propiamente lo que defiende Charles Darwin, ya sería el cambio de una nueva especie por generación. No por creación divina, sino que una evolución que sería capaz de cambiar, de hacer una especie nueva. Aquí ya habíamos visto esto, habíamos visto que existen 2 dificultades principales, a partir, sobretudo, del conocimiento de la genética. Sabemos que todo lo que se desarrolla en un ser humano, no solo el ser vivo, el ser humano, sino en tudo que se desarrolla en todo ser vivo, está planeado antes em su ADN. Todo está escrito em su ADN, detalhe por detalhe. Hemos visto isso já em la clase anterior. Todos nós temos nosso ADN, é um tema que está incluso presente em nossos dias, porque todo o tema das vacunas, etc., se está falando bastante sobre o tema do ADN e temos um tema que está presente em nossa mente atualmente. Portanto, todos nós temos um ADN. Por isso que, por exemplo, uma coisa que se hace atualmente, quando há alguma dúvida, quem é o pai de um ninho, etc., se hace a prova de ADN. Por quê? Este ninho, se é hijo dessa pessoa, vai ter a parte masculina do ADN igualita de seu papá, recebida de seu papá. E, portanto, podemos ter a certeza absoluta de que este ninho é hijo de este homem, é hijo de esta mulher. Porque ele ha recebido todo su ADN al inicio. Muy bien, isso já havíamos visto, as variações suportadas por Darwin deveriam ser, portanto, mutações, porque evidentemente, se existe uma questão genética, não pode ser que simplesmente, porque a gente em África tomava bastante sol, então se tornou escuro. Não, porque tu podes ir viver em África e ter tus filhos em África e vai nascer todo mundo blanquito do mesmo modo. Pode um africano vir a um país frio e seus filhos vão nascer negros igualitos. Então, não é por uma questão da influência do ambiente que vai mudar o color de pele. O color de pele de uma pessoa já está determinado em seu próprio ADN antes que essa pessoa exista, quer dizer, quando ela começa sua formação, já está tudo determinado. Portanto, a teoria de Darwin se basa na hipótese das mutações. Um detalhe importantíssimo. Uma mutação não é dirigida por um ser inteligente. Portanto, uma mutação normalmente dá em erros. Temos alguns exemplos de mutação. Em um ser bastante simples, como a estrutura de um vírus,
la mutación puede dar un otro tipo de virus. Es lo que acontece con el virus de la gripe, es lo que está aconteciendo actualmente con el virus del COVID. Son estructuras virales, son estructuras muy simples desde el punto de vista de una complejidad celular. El virus solo tiene una capa de gordura, una capa que lo protege y dentro su ADN, solo esto. Ele vai aproveitar a estrutura da célula do ser vivo onde se aloja. E por isso, uma mutação em um vírus é uma coisa muito fácil de acontecer. Pero uma mutação em um ser mais complexo normalmente dá em erros. Temos exemplos de mutações como síndrome de Down. Os cânceres, muitos tipos de câncer, são mutações que o corpo não consegue reorganizar e temos células que têm funções diferenciadas, funções que não são de acordo com a estrutura própria do organismo. Portanto, uma mutação normalmente vai dar em erro porque não há uma inteligência que ela está dirigindo. Bem, recordamos que havia dois pontos que sempre é uma falha, digamos assim, em todas as teorias da evolução, que é, em primeiro lugar, a inexistência de formas intermediárias, o famoso eslabão perdido. Não encontramos alguns fósseis de formas de estruturas, mas não encontramos nenhum eslabão perdido. Não encontramos seres que estão a meio de formar. Não acontece que, por exemplo, você vá a um zoológico e de pronto está mirando aí a los monos e aparece um mono e diz: saque-me daqui. Que passa? Não, é que eu evolucionei, agora já sou homem. Não passa, não acontece. Não existem fósseis de seres que estão evolucionando. Encontramos fósseis antigos, que podem ser formas antigas de monos que já não existem em nossos dias, podem ser incluso seres humanos deformados por questões genéticas, e encontramos outros seres já formados, mas não encontramos esses seres intermediários. Essa é a primeira falha que hasta hoje as teorias da evolução nunca conseguiram solucionar. E a segunda, vocês se acordam que falamos isso, das teorias de las possibilidades. Se não há um ser inteligente que está dirigindo, há as possibilidades de erro. Se acordam que temos o exemplo do dado. Você tira o dado e quer que ver o número 6, pero lhe aparece o 2, lhe aparece o 3, lhe aparece o 5 e de pronto lhe aparece o 6. Portanto, para que eu tenha uma opção correta, eu tenho 4, 5, 6 opções equivocadas. Ora, isso é um dado que tem 6 números. Imagina o que é em um cromossomo humano que tem tantas informações que seria possível escrever 2.000 livros de 1.000 páginas cada um com o que está escrito em na cromossoma de uma célula humana. Portanto, a possibilidade de erros é simplesmente incalculável. E essa possibilidade de erros, onde estão na natureza todos esses seres consequentes de los errores nas mutações genéticas? Não os encontramos. Aqui creio que havíamos parado na semana passada e vamos agora continuar. Nós havíamos visto isso aqui de los registros fósseis. Sempre também em los registros fósseis se encontra seres de uma forma, seres de outra forma em determinada época, pero nunca seres intermediários. Claro, há épocas diferentes. Isso sim devemos ter presente. A época de los dinossauros, por exemplo, não estão junto com o ser humano. Depois vão vir outras épocas, depois vai vir o ser humano. E isso desde muitos anos atrás, a igreja sempre ha interpretado que os 7 dias que se habla em Gênesis seriam considerados como 7 eras da criação, 7 períodos da criação. Isso também já vimos. E estávamos exatamente aqui. Como afirma Antônio Pardo, les recomendo esse texto de Antônio Pardo, está citado em el texto. Vocês podem ter acesso também ao artículo. Se não está na página, podem me pedir por el correio e eu les envio o artigo desse que é bastante interessante. Esse autor que é catedrático na Universidade de Navarra, se chama Antônio Pardo. E ele faz essa afirmação bastante interessante. O darwinismo inclui em seu seno uma certa interpretação do mundo que se introduz vestida de ciência, aunque não lo é. E argumenta de uma forma bastante interessante. Afirma que a seleção natural,
Ustedes se acuerdan cuál es la teoría de Darwin sobre la selección natural. Darwin piensa que un animal, por ejemplo, desarrolló una capacidad, ese consigue vivir y los demás van a morir. Entonces, un ejemplo clásico que se utilizaba, atualmente ya nadie utiliza eso porque es evidentemente que no es aceptado, pero que dice, por ejemplo, las jirafas que están representadas ahí. Entonces, las jirafas que tenían el pescozo más grande, essas podiam vivir, e as outras que têm o pescoço pequeno se muerem. Isso seria a chamada seleção natural. Então, se apresenta as teorias de Darwin, as pessoas que defendem as teorias da evolução, como se fosse uma luta terrível da natureza, que está morrendo e matando uns a outros, e, portanto, se o animal não tem essa característica, muere, e só vive quem tem a característica. Isso seria o que chamam a seleção natural. Então se mostram, por exemplo, cenas brutais de caça, os animais que se matam uns aos outros, como estamos vendo aqui. Pero, ao mesmo tempo, vemos outras imagens na natureza, podemos contemplar, como, por exemplo, essa ardilha que vocês veem aqui, que começa a mover-se, que não há esta luta, está tranquila, está comendo qualquer coisa que encontra aí, uma nuez, está comendo um fruto, etc., não há essa disputa como pode haver em outros lugares da natureza. Portanto, esta ideia de que toda a natureza está em uma constante luta pela seleção natural é uma ideia está um pouco equivocada. Existem problemas, existem lutas, sim, mas não é que todos os seres da natureza estão em extinção, se estão matando, não. Na natureza existem quantos e quantos seres que não necessitam, por exemplo, de estar disputando a vida, como estamos dando o exemplo da ardilha, mas há tantos outros seres na natureza. Também se habla de los mimetismos. Vocês se acordam que é o mimetismo? Aqui está representado essas hojas. Se vocês observam bem, nessas hojas há 3 insectos que estão aí. São 2 insectos e uma rana, incluso, que estão aí e que se disfarçam com o ambiente. Portanto, se diz, não, porque é mimetismo, então esses seres se vão cambiando para se parecer com as hojas. Mas ao mesmo tempo temos na natureza animais como o pavo real, lindo, colorido, etc., que não se está escondendo de nadie. Portanto, essas explicações que vamos encontrando são explicações que tentam justificar, mas ao mesmo tempo encontramos argumentos contrários. Quer dizer, há uma disputa, mas outros animais não há nenhuma disputa. Há um mimetismo, outros animais estão exponendo seus colores. Portanto, temos um modo de mirar a realidade que é ensinado desde a infância a muitos ocidentais. Aí vem um ponto. Na escola, todos nós hemos sido como que forçados a crer em las teorias da evolução. Não é que nos provavam isso, não. Simplesmente nos mostrava de burro, porque assim foi a girafa, assim foi com não sei quanto, e assim nós temos vendido o mundo. Isso ha sido colocado em nossa cabeça quando estávamos no colégio, desde niños. E, portanto, se está buscando ensinar isso com um motivo que, infelizmente, é um motivo materialista. E na natureza, evidentemente, existe luta. Estamos aqui com um resumo do artigo de Antônio Pardo, que me pareceu bastante interessante. Existe luta, mas ao mesmo tempo existe um derrote incrível de abundância. E esse derrote incrível de abundância está muito lejos da triste economia de supervivência apresentada por Darwin. Darwin apresenta um terrível panorama de luta, quando não é da verdade. Existe luta, sim, mas quantas outras partes da natureza, quantos outros animais da natureza estão vivendo tranquilos? Ou se têm uma dificuldade, conseguem sobreviver, vão morrer alguns, mas não é essa seleção natural, onde só porque tem uma característica vai conseguir viver e os demais todos se morrem. Assim, o darwinismo não é uma tese provada. É interessante esse aspecto. O darwinismo não é uma tese provada, sino que é uma hipótese que pode ser modificada ou pode ser rechazada. É uma hipótese. Muito bem. Aqui há uma questão que algumas pessoas levantam sobre um discurso feito por Juan Pablo II
em um encontro de científicos que houve em Roma, na década de 90. Juan Pablo II hizo um discurso para eles, saludando, etc., e usou uma frase não científica, uma frase diplomática, digamos assim, e que generou muita discussão na época. Que Juan Pablo II disse: "Sí, sabemos que a teoria da evolução não é uma simples hipótese." Bem, a intenção do Papa não foi entrar na discussão, a intenção do Papa simplesmente foi dizer algo diplomático com as pessoas que estão estudando essa matéria. E, portanto, digo desta maneira que é mais que uma simples hipótese, é algo que se está estudando, que se deve estudar. Bem, toda a prensa começou a dizer: "Mira, o Papa Juan Pablo II está defendendo a evolução." Isso generou um problema na época, de tal modo que, se vocês entram hoje na página do Vaticano, vão verificar que este discurso já não está na página do Vaticano. O próprio Vaticano retirou esse discurso da página, tal foi a polêmica que generou a partir dessa afirmação. Não foi uma afirmação que o Papa defendeu a evolução de modo algum, simplesmente uma afirmação diplomática que ele disse é mais que uma hipótese. Não significa que é uma certeza. Bem, portanto, só fazer essa afirmação porque algumas pessoas podem escutar isso e quedar com uma dúvida na cabeça. Portanto, podem buscar, se vocês buscam, vocês vão encontrar que há notícias sobre o tema. Pela página do Vaticano já não está essa afirmação. Essa hipótese, portanto, de que o homem vino del mono, aqui estamos representados, o que a gente considera, digamos assim, entre os mundos, o mais parecido com o ser humano, que seria o chimpanzé, e aqui está representado um ninho ou uma ninha, creio que é um ninho. Bem, então essa hipótese carece totalmente de base para afirmar, sobretudo, um ponto importantíssimo. Vamos prestar atenção nesse ponto. Porque, claro, uma coisa é dizer: mira, o tamanho da oreja é mais grande ou menos grande, os dentes são mais grandes ou menos grandes, o cérebro é mais grande ou menos grande. Pero, ojo, há um ponto central. Há um ponto central. E vamos prestar atenção nisto. O ser humano é um ser dotado de inteligência, vontade e sensibilidade. O ser humano é um ser dotado de ações espirituais. Que são ações espirituais? Nós, os seres humanos, temos amor. Nós, seres humanos, temos desejo da verdade. Temos desejo da beleza. Temos o desejo do bem. Nós temos consciência. É decir, temos actos que são actos espirituais. Os animais não têm actos espirituais. Os animais podem ter hasta um grau mínimo de inteligência, segundo a consideração, o que é que uno considera a inteligência. Sin embargo, os animais não têm ações espirituais. E aqui sim temos um passo que é um câmbio radical. Um ser com características espirituais e um ser que não tem características espirituais. Como pode, por evolução, um ser que não tem ações espirituais passar a ter ações espirituais por simples evolução? Isto é totalmente impossível. Isto é totalmente impossível. Comparar a racionalidade humana, a capacidade de razão do ser humano. Imaginem-se vocês quantas bibliotecas existem no mundo, quanta criação da inteligência humana existe no mundo. Tudo que existe na racionalidade humana, nós quanto raciocinamos em toda a nossa vida, tudo que aprendemos, tudo que pensamos, comporta que valoração, sabemos valorar uma coisa. Isso é bueno, isso é malo, isso eu devo fazer, isso não devo fazer, isso por mais que me dê ganas não é bueno, isso aqui por mais que não me dê ganas de fazer, eu devo fazer. Podemos valorar tudo que é possível e o que não é possível. Temos capacidade de decisão. Podemos decidir. Eu quero isso, eu não quero isso. O animal não tem capacidade de decisão. O animal faz o que seu instinto lhe indica. Pero decidir, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Você nunca ha visto por aí, não sei, um perro, um gato, uma gata, que não, já sabe que não, eu não quero esta, quero aquela. Não há isso. O ser humano sim, busca com quem vai casar-se, tem uma decisão, qual é a sua profissão,
que vou fazer? Eu tenho um poder de decidir sobre minha vida. La libertad. El ser humano es el único ser capaz de libertad, de poder decidir lo que quiere, de ser dueño de sí mismo, tener autopropiedad. La creatividad. Estamos escuchando aqui, hasta pouco estava tocando uma música, recomeçou uma música. Imagina o que é a criatividade musical. Vocês conhecem Mozart, Vivaldi, Handel. A capacidade de criatividade de um ser humano é uma coisa incrível. O engenho, o pensamento abstrato. Que é o pensamento? Estude um pouquinho Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, e veja a capacidade de pensamento abstrato que tem o ser humano. Nós podemos fazer uma hipótese, em cima dessa hipótese pensar uma conclusão, em cima dessa conclusão sacar outra conclusão. Podemos fazer várias camadas de pensamento sem basar-se em uma coisa concreta, só abstrato. Nenhum animal pode fazer isto. Temos a capacidade de uso de idiomas. Quantos de vocês falam mais de um idioma? Nós, seres humanos, somos capazes de aprender mais de um idioma. Capacidade musical, inteligência matemática, inteligência emocional. Agora, comparar tudo isto com o pequeno e pobre grupo de habilidades e capacidades que permite ao animal simplesmente viver e adaptar-se ao ambiente onde vive. Amigos, essa não é palavra minha, é palavra de Antônio Pardo, mas me pareceu muito boa. Comparar tudo isto com a simples capacidade de um animal é um insulto intelectual. Realmente é um insulto intelectual. Nós não podemos comparar todas as capacidades da inteligência humana, filosóficas, musicais, emocionais e tudo isso, com as exíguas capacidades materiais, instintivas que têm os animais. Muito bem, estamos já no horário de fazer nossa pausa com esse tema bastante interessante que estamos tratando com vocês. Me parece que é muito bueno e que se há alguma dúvida vamos poder responder ao final. E vamos fazer nossa pequena pausa para o café. Na pausa para o café de hoje vamos fazer um vídeo bastante curto que é colocado para vocês. De pronto alguns de vocês já conhecem personalmente, eu não conosco. Uma das capilhas das igrejas mais pequenas do mundo. Claro, dentro de suporte, evidentemente. Pero uma das mais belas do mundo, chamada La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, que está em Paris, foi construída por São Luís IX, o rei de França, São Luís IX, São Luís IX, como prefiram chamar, e que foi um rei santo e que conseguiu algumas relíquias da Paixão de Nosso Jesus Cristo e construiu essa igreja para colocar as relíquias da Paixão. Então, eu hice uma pequena seleção de imagens e vamos ver um pouquinho essas imagens de La Sainte-Chapelle.
bem, realmente linda a Sainte-Chapelle, é uma coisa impressionante que, com a graça de Deus, espero um dia poder conhecê-la personalmente, realmente é impressionante. Muito bem, então, só para recordar alguns pontos interessantes, estamos acompanhando o curso. As pessoas que todavía não estão suscritas no canal, por favor, não deixem de fazer sua subscrição no canal. Também colocar a campanita, os que todavía não colocaram, estão suscritos, mas não colocaram a campanita, por favor, coloquem a campanita. E não se olvide de dar me gusta, também su like no vídeo. Já expliquei qual é a importância disto. Há umas perguntas interessantes. Estão perguntando aqui a senhora Patrícia como se chama a capilha. Vou pôr por escrito, a Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle, que é Santa Capilla, não? Em francês. Bem, há umas perguntas, eu vou responder daqui a pouquinho, pero queria dar-lhes uma notícia bastante importante. Aqui quem está dizendo, senhora Gigi, aunque se vista de seda, el mono sempre se queda mono. Isso é verdade. Bem, então, creio que a maioria de vocês já hizo a consagração a la Santíssima Virgen María, segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. Imagino que a maioria de vocês já são consagrados e, portanto, podem também fazer a renovação da consagração, os que já estão consagrados. Os que todavía não estão consagrados podem inscrever-se porque vai iniciar um novo curso de consagração. El dia 20 de fevereiro, hoje estamos no dia 8, el dia 20, portanto, aqui a 12 dias, vai iniciar um novo curso. Podem fazer o curso as pessoas que não estão consagradas ou que querem fazer a renovação. Há tempo também para que vocês possam invitar a seus amigos a participar desse curso. A consagração será em um dia importantíssimo, porque a cerimônia de consagração vai ser praticamente um mês depois, o dia 25 de março. São Luís Maria Grião de Montfort nos explica que 25 de março é o dia de los consagrados. Vocês, os que já são consagrados, recordem isto. O dia 25 de março é o dia de los consagrados, porque é o dia em que Jesus se entrega totalmente a Maria, em la encarnação, o dia da anunciação, o dia da encarnação, e, portanto, é o dia que se vai fazer a consagração. Então, eu vou pôr aqui o link para vocês. Não sei o que está acontecendo, deve estar com... Então, aqui está o link, vocês se querem para inscrever-se para fazer o curso de consagração, está colocado o link aí. Agora vamos responder algumas perguntas, há umas perguntas interessantes aqui, deixe-me ver, me acordo que havia uma pergunta. Me perdi um pouquinho. Bom, havia uma pergunta que perguntava se Deus sabia se Adão e Eva iam pecar. Isso é uma questão chamada de la ciência média, que é um tema que existem muitas discussões sobre esse tema. Mas se Deus sabia, então por que Deus criou? Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia. É verdade que Deus sabia. Mas Deus deu todas as oportunidades ao ser humano para que ele pudesse ser fiel. O ser humano não foi fiel, mas teve todas as oportunidades. Então, Deus castigou o ser humano. É verdade que Deus ha dado um castigo, mas ha dado algo muito melhor. E como disse o pregão pascual disse que o feliz culpa, em latim, o feliz culpa que nos ha dado tão grande Redentor. É decir, Deus nos ha dado incluso mais, porque não tínhamos a filiação divina antes do pecado original. E com nosso Jesus Cristo podemos ter a filiação divina. Portanto, Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Sim, sabia. Mas Ele ha dado liberdade. Se quando Deus supera que o ser humano ia actuar mal, Deus não criasse esse ser humano, o ser humano não ia ter liberdade. Pensem bem nisto. Se Deus sabe, não, tal ser humano vai ser malo, então você vai matar esse ser humano. Então não há liberdade. Deus estaria destruindo sua própria criação. Então, não, porque Adolf Hitler foi um tipo péssimo. Então, se Deus haria com que se morresse antes de nascer e fosse um aborto. Não, Deus não atua assim, porque Deus ha dado liberdade ao ser humano. Ele poderia ser um grande santo,
não correspondeu à sua vocação de ser um grande santo e foi um grande assassino. Assim também, os grandes santos, se não houvesse correspondido a Deus, hubieran sido homens malos. Isso com cada um de nós. Então, se que Deus sepa que eu vou ser bueno ou malo, não determina que eu sou bueno ou malo. Que eu sou bueno ou malo, o que determina é minha vontade. Porque a graça Deus dá para todos. Portanto, se eu aceito essa graça, aí sim eu vou actuar corretamente. Por isso que não podemos aceitar a doutrina protestante da predestinação. Predestinação, que é a doutrina protestante, sobretudo calvinista, o próprio Lutero não a aceitava como Calvino. Calvino sim é que defende a predestinação. Não podemos aceitar a predestinação, quer dizer, que Deus cria para uns para o céu, outros para o inferno. Não. Deus cria todos para o céu e nossa vontade, nossa correspondência à graça de Deus, é que vai dar um caminho ou outro caminho. Bem? Então, essa pergunta, portanto, está respondida. Deixa eu ver só se há alguma outra pergunta. Ou a Machum, não, essa está só lembrando. Eu creio que havia umas perguntitas aqui interessantes. O homem não poderia ser nada disso, solo o homem. Claro, está só comentando, senhora Carla. Perfeito, senhora Carla. Para a glória de Deus. Como se chama essa capilha? Já respondi, la Sainte-Chapelle. Senhora Marianela Montenegro. Sou do grupo de San Antonio de Padua e já me compartilho com minhas amistades. Excelente, senhora Marianela. Perfeito. Eu lhe enviei um mensagem por WhatsApp. Você pode depois responder-me. Aqui alguém puso, tenho uma dúvida. Onde está? Gigi Combs. Tenho uma dúvida com respeito ao matrimônio. O homem era o único que podia repudiar a mulher. Atualmente, se o homem é quem pede o divórcio, não. Veja bem, em la lei de Moisés, que nosso Senhor Jesus Cristo não la aceita, ojo para isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse, Moisés, isso por la dureza de seus corações, estava permitido ao homem repudiar a mulher. Pero nosso Senhor Jesus Cristo ha condenado isto, nosso Senhor Jesus Cristo ha suprimido isto. Não está permitido ao homem repudiar a mulher. Bem? Portanto, não é que se o homem pede a mulher, não existe. Essa figura é uma figura do Antigo Testamento. Essa figura foi abolida por nosso Senhor Jesus Cristo claramente. Então, não vamos pensar que porque Moisés havia aceitado isto, e nosso Jesus Cristo é claro, Moisés aceitou isso por la dureza de seus corações, mas no princípio não era assim. Portanto, não existe, não aceitamos o repúdio. Exatamente o que expliquei foi que existia o repúdio e que é uma coisa péssima, é uma coisa mala, é uma coisa injusta. E, portanto, não devemos aceitar. Bem? Portanto, está bem respondido aqui. Sou da dupla consagração, perfeito. O livre-albedrío é um dos maiores dones dados por Deus. É também perfeito aqui, Sr. Luiz Ceballos. O livre-albedrío, a liberdade do ser humano, é um dos maiores dones dados por Deus ao ser humano. Eu não diria que é o maior, porque temos os dones sobrenaturais, que são, por exemplo, a filiação divina, é mais. Pero dentro dos dones naturais, efetivamente, a liberdade é o maior que o ser humano pode ter. O que diferencia a nós dos animais não é só a inteligência, porque a inteligência é grados diferentes, mas sobretudo a liberdade. A liberdade, sim, a vontade, a decisão, tudo isso é característico do ser humano, a espiritualidade. Muito bem. O que passa quando hace a nulidade de matrimônio? Senhora Teresa, nosso curso não é de matrimônio, mas já que perguntou, vamos responder. Quando se hace uma nulidade, a palavra nulidade não é a melhor palavra. A palavra mais correta seria reconhecimento da unidade. Quer dizer, não é que se vai anular algo, sino que se vai reconhecer que nunca houve matrimônio. Então, a igreja faz um processo onde estuda o caso, vai pedir testigos, etc., e vai saber que, nesse caso, não houve matrimônio. Essas pessoas nunca estiveram casadas. Eu lhes dou um exemplo claríssimo. Conheci uma senhora que se casou com uma pessoa. Se casou com esse homem, etc., depois de casada, sabe que o homem era viciado em drogas. Então, ele tomava drogas e nunca lhe disse isso mientras estavam noivos. Ora, ela nunca se casaria, nunca estaria disposta a casar-se com um homem que toma drogas. Se ela soubesse antes, dissesse, não, estou casando com ele, apesar que toma drogas, ele vai ajudar, etc., bom, ela aceitou isso, então está bem. Mas se ela foi enganada,
ella se casó con un hombre sano, no se casó con un hombre drogado. Entonces, no hubo matrimonio, hubo un engaño, esa persona fue engañada. Entonces, ahí la iglesia va a hacer un proceso de nulidad y va a decir, mire, está probado aquí de que esa señora fue engañada y se casó con otra persona, porque la persona con quien esa mujer se casó es una persona buena, una persona que no tiene vicios. Y la realidad no es este hombre, porque ese hombre es un hombre viciado y ya era viciado antes del matrimonio. Si él se vició después, o si la mujer crió un vicio después del matrimonio, es otro tema. Es una desviación dentro del matrimonio, no hay que cuestionar la nulidad. Pero aquilo que hubo antes, si fue escondido, etc., entonces ahí sí puede haber una nulidad. Existem várias questões, é uma questão bastante compleja, pero para isso existe os canonistas que podem dar explicações mais detalhadas em cada caso. Muy buena pregunta, Elkin Camacho. ¿Cómo sería el mundo si el hombre no hubiese pecado? Sería una maravilla, sería el paraíso y sería cada vez más santidad. Si hubiera, depois algum ser humano não poderia pecar, aí há discussões sobre o tema. De pronto, poderia ser que pecasse, mas aí seria um pecado individual e não um pecado já da humanidade. Aqui outra pergunta, Nora, o que passa quando o varão se casa com outra pessoa, apesar de estar casado católico? Em verdade, não é um matrimônio. Se um varão ou uma mulher também, porque não vamos dizer que só os varões são infiéis, há infidelidade das duas partes. Se uma pessoa que já é casada vai e se casa com outra pessoa, esse segundo casamento não existe, esse segundo matrimônio não existe, não é válido. Seria como se eu vendo um carro que já vendi. Imagine que eu vendo um carro a uma pessoa, depois anuncio esse carro e vendo para outro. Eu não vendi esse carro, eu vendi para o primeiro, o carro é só um. Então, da mesma maneira, se casou uma vez e depois se buscou outra pessoa, não houve um segundo matrimônio. Bem? Sí, entonces aquí también está preguntando, en la escuela mis hijos un día empezaron a decir que Adán no había existido. Entonces existen teorías y tal, personas que no aceptan. Ojo, la revelación de Adán y Eva es una revelación que está en las Sagradas Escrituras. Por tanto, debemos tener una fe en las Sagradas Escrituras que nos revela cómo fue criado. Y por tanto, ahí tenemos toda la historia de Adán y Eva, etc., conforme está en la Escritura. Já expliquei para vocês que é um linguagem de imagens que nos dá uma realidade, pero com imagens. E, portanto, pode haver algumas coisas que são imagens. Não devemos ser literalistas de pensar que tudo é literal, pero tampouco podemos cair no erro de pensar que não, isso é só um cuento. Não é um cuento, é uma realidade, pero contado com um linguagem, com um gênero literário de imagens. Bem? Evidentemente que é uma questão de fé também, porque a revelação aí é uma revelação de Deus. Muito bem. Vamos volver a nosso tema, senão daqui a pouco termina o tempo. A página que deu aí, me escrevo. Não. A pessoa está perguntando a inscrição para a consagração. Aquele link que coloquei aí para vocês da consagração. Eu já borrei aqui. Pero está o link, podem volver aí e ver que é um link para hacer a consagração. Muito bem, vamos volver a nosso tema. Começamos o tempo, temos uns minutitos só. A consagração se hace por YouTube, sí es verdad, pero haciendo ahí la inscripción, claro, la consagración es virtual, no vamos a tener el curso personal, porque estamos com todo o tema da pandemia, não? Então, o curso é todo por... Há uma plataforma própria e se vai ser, portanto, os cursos são 30 dias e depois a consagração será hecha em nossa capilla, pero ao mesmo tempo todas as pessoas acompanhando em vivo. Bem, agora, essa semana vai haver uma cerimônia de consagração e vocês podem já ver como funciona. Eu não me acuerdo exatamente a fecha, pero
me falta, será ahora en estos días. Ya será la consagración. Alguien que está haciendo el curso puede poner ahí, por favor, la fecha y el horario. Muy bien. Entonces, vamos a volver a nuestro tema. Habíamos visto aquí comparar todas las capacidades del ser humano con lo que existe en los animales sería un insulto intelectual. Muy bien. Pero, portanto, se pone el problema, ¿no?, de dónde venimos. Aquí está muy interesante ese video. Ustedes pueden ver ahí está un orangotango, hembra, una orangutanga, para decir así, ¿no? Ve cómo movimenta las manos, etc. Y llega su hijito y tal. Es bastante interesante ver que existen semejanzas, existen cosas parecidas. Entonces, ¿cómo se explica que existen semejanzas? Claro, el autor es el mismo. El mismo Dios que crió a los monos es el mismo Dios que crió al ser humano. El mismo Dios que creó toda la naturaleza. Eso no indica porque somos parecidos de que hemos venido del mono. No. El hecho de ser parecidos no significa que hemos venido de ellos. Fomos criados por Dios. El mismo Dios que ha criado los animales con algún objetivo, con alguna característica. Bien, entonces vamos aquí al tema. Yo hoy voy a dar para ustedes una opinión personal y después voy a decir lo que piensa la iglesia. Bien, el tiempo no nos permite hacer las dos cosas hoy, yo imagino, pero vamos a hacer, aquí ya está a señora Magali, día 11 de febrero será la consagración. Las personas que tienen dificultad para entrar en la plataforma pueden buscar ahí un teléfono que ustedes pueden preguntar y le van a explicar. Siempre hay una persona para orientar y ahí ya son personas, pueden buscar ahí el señor Johnny, por ejemplo, está ahí en el chat también, señora Janet y otras personas que cuidan de esto y ustedes pueden preguntar. Muy bien, vamos a nuestro tema. Aquí vemos representada, por ejemplo, la teoría de la evolución como escuchamos en el colegio, etc., ¿no? Primero un parásito, una moeba, etc. Depois se foi evolucionando em um peixe, esse peixe foi criando patitas, depois sale alguns animais, depois o mono e o ser humano. É isso que hemos visto muitas vezes representado. E o ser humano vai desenvolvendo-se até começar a utilizar instrumentos e depois, hoje em dia, parece que está fazendo a evolução ao contrário, não? Aqui está bem representado aí para vocês. Incluso vai cambiando tanto que daqui a pouco estão como esses que caminham por la calle com vareta de cego, porque todo mundo mirando aos seus celulares. E o ser humano vai cada vez cambiando mais. Bueno, entramos no tema. Bom, se habla sempre das teorias de Charles Darwin. Portanto, vamos observar um detalhe importantíssimo. Charles Darwin, está representado aqui, parece mais um mono, vamos cambiar, poner a cara dele. Muito bem. Então, Charles Darwin veio a fecha de seu nascimento, 1809, e falecido em 1888. É dizer, é um homem que viveu praticamente no século XIX. E Charles Darwin é contemporâneo de Gregor Mendel. Vocês devem conhecer Gregor Mendel, que é um sacerdote que é chamado o padre de la genética. Era um homem muito capaz, um verdadeiro científico, de uma paciência tremenda, e que estudou através de las arvejas, etc., começou a fazer o estudo e determinou as regras principais da genética. A partir de Gregor Mendel, o ser humano começou a conhecer a genética e começa depois a estudar a genética e hoje temos um desenvolvimento talvez incluso exagerado em matéria de genética, com engenharia genética, com criação de novos vírus, etc., matando toda a gente por aí. Pero bem, a genética começa com Gregor Mendel. Ojo, para comparem as fechas. Quando Darwin hace suas teorias, a genética mal estava nascendo. Não há sentido algum que estejamos no pleno século XXI, no ano 2021, nos basando em las teorias de um autor científico que hizo sus teorias no momento que a genética praticamente não existia. Ele é contemporâneo do nascimento da genética. É interessante essa afirmação do Sir Fred Hoyle, que é um científico inglês. Personalmente, não tenho a menor dúvida de que os historiadores da ciência do futuro resultará misterioso que uma teoria que pode considerar-se impresentável, é que disse ele aqui, está entre comilhas,
pode considerar-se impresentável, haya chegado a ser ampliamente admitida. Então, aqui vamos a uma explicação interessante. Vocês sabem que todo ser humano nasce de uma primeira célula. Aqui está representada a primeira célula, no momento que se divide por primeira vez, todos nós hemos sido um dia uma célula. Assim, todo ser vivo. Hemos sido primeiro uma célula, essa célula se vai multiplicando hasta conformar o ser vivo. E nessa célula que temos? Os cromossomos que recebemos de nossos padres e de nossas madres. Aqui eu he representado com o color azul, o que recebemos de nossos padres, del varón, e com o color rosado, que é o color mais preferido por as mulheres, para representar as mulheres. Não é que seja esse color, eu coloquei esse color simplesmente para facilitar a compreensão. Recebemos a metade de nossos padres, a metade de nossas madres. Aqui está representado exatamente como se dá a primeira formação. Recebemos a parte masculina, a parte feminina, isso se une e forma a primeira célula. E nessa primeira célula está determinado todo o que vai ser esse ser vivo, todo o que vai ser esse ser humano. Então, se tu vais a ter um pelo negro ou rubio, já está escrito aqui nesse primeiro momento, quando nem sequer tu mamá sabia que estava embaraçada. Desde o momento da concepção já está todo determinado. Isso é importantíssimo. Quanta gente que, porque eu queria ter um pelo amarillo, rubio, então se põe a pintar, a ter isso, depois vuelve a nascer negro, porque isso já está escrito antes, no primeiro momento de nossa existência. Muito bem. Ora, ojo para isto. Se nossas características estão determinadas antes de nossa existência, no primeiro momento de nossa existência, tudo o que adquirimos em nossa vida não cambia isso que hemos recebido antes. Portanto, se eu, durante minha vida, passo em lugares calientes, lugares frios, em, não sei, ambientes diferentes, eu perdo uma parte de meu corpo, eu desenvolvo melhor outra parte, isso não cambia o que he recebido antes. Se eu estudo muito, isso não vai cambiar minha genética de inteligência. Uma pessoa que estuda muito, seu filho não vai ser inteligente. Seu filho vai ter a inteligência igualita a seus padres, o que é a heredade de seus padres. Vai desenvolver ou não desenvolver. Portanto, tudo que temos em nossa vida, não passamos, o que adquirimos em nossa vida, não podemos passar. Porque aquele ser vivo passa para seus descendentes? Aquilo que recebeu antes, aquilo que recebeu de seus padres, antes de seu desenvolvimento de sua existência, no primeiro momento de sua existência. Esse é um ponto importantíssimo para que podamos entender que não se pode cambiar isso que hemos recebido no primeiro momento. Todas nossas células han sido originadas a partir dessa primeira célula. E não pode haver um câmbio posterior a isso. Se houver um câmbio posterior a isso, não cambia o ADN de todo o corpo. Então, se eu tenho, não sei, uma filtração que me vai cambiar uma mutação, pode dar um câncer, pode dar um problema em alguma célula minha, não vai cambiar todo o meu ADN. O ADN eu he recebido no primeiro momento de minha vida. Portanto, o ser humano ou qualquer ser vivo não pode estar cambiando de acordo com os cambios da natureza. Claro que nos seres unicelulares, uma bactéria, um vírus, etc., sim, pode acontecer, mas com seres complexos, como os mamíferos, como os seres humanos, etc., isso não podia acontecer. Quando muito, e aún assim, a maioria dos geneticistas não estão a favor dessa teoria, poderia haver um câmbio morfológico, mas nunca um câmbio essencial. Muito bem. Creio que podemos parar por aqui, porque aqui já entramos em uma explicação mais interessante, que é a compatibilidade dessa teoria da evolução com a doutrina da Igreja. Como podemos comparar uma coisa com outra, isso será tema para nossa próxima classe. Bem, como ensinar a los chicos a confirmação de adolescentes que podem crer que a criação de Deus, então por isso estamos estudando exatamente para que podamos conhecer e, conhecendo bem, poder transmitir isso para os mais jovens. Por isso, les recomendo
que busca el texto en la página. Creo que está ahí también 3 artículos interesantes sobre el tema que están también citados en los pies de página. Muy bien, vamos a hacer la oración para finalizar. Está recordando aquí, son 23 pares que recebemos, 23 del padre, 23 de la madre, portanto son 23 pares de cromosomas que tem el ser humano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rodolfo está hablando una cosa aquí interesante, dice que nuestro Jesucristo, segundo estudios realizados en el laboratorio de Egipto, su sangre tenía solo los cromosomas correspondientes a la madre y solo el cromosoma masculino. Eso es, algunos autores han dicho eso, algunos científicos han dicho esto, pero infelizmente yo no he leído un trabajo científico que yo pueda decir si es, que yo pueda dar todo la confianza a esta afirmación. He visto algún video que un científico habla sobre esto, pero no he leído un trabajo científico comprobado. Si Rodolfo, si usted tiene un trabajo científico sobre eso, sería interesante, porque yo he escuchado también, pero puede haber posturas diferentes. É uma questão científica, é ou não é. Então, se nos provam que é, excelente, está provado cientificamente, um milagre que não há explicação científica. Se não é, também não quita nada, porque Deus pode fazer a criação de uma maneira ou de outra. Então, sim, é um tema interessante, mas é um tema estritamente científico. Se pode comprovar. Tinha ou não tinha? Eu he escuchado que alguns dizer que sim, mas não tenho um artículo científico sobre o tema. Muito bem, graças por la presença. Já todos estão aqui saludando. Uma boa noite para todos ustedes. Que a Virgen Santíssima esté no coração de cada um de ustedes e que les auxilie a ter sempre mais fé, mais amor a Deus e mais união com a Virgen Santíssima. Vamos pedir ao Senhor que derrame sus gracias, sus bendiciones sobre las personas que están necesitando de gracias también, sobre los enfermos. Estamos ahora cerca ya del Día de la Virgen de Lourdes, el día 11, donde vamos a tener 4 misas. Vamos a tener la misa para los enfermos. Ustedes pueden poner sus intenciones. Los que quieran poner intenciones para la misa, vamos a poner aquí, ustedes pueden poner ahí heraldosperu.pe. Ahí ustedes pueden poner las intenciones para la misa. Y vamos a tener la consagración a la Santísima Virgen María en el día 11, que ustedes pueden asistir. Y recuerden, los que quieran inscribirse para el curso de consagración, podrán hacerlo también en el link que ya coloqué ahí para ustedes. Vamos a poner, yo quería ver aquí donde está, aquí. Les voy a poner de vuelta el link de la consagración para facilitar. Si alguien no lo copió, vamos a poner aquí. Muy bien. Entonces ya vamos a nos despedir. Que la Virgen Santísima esté en el corazón de cada uno de ustedes. Salve María.